Bom, resolvi gravar esse vídeo para dar uma ideia para vocês de como vocês podem fazer a apresentação se vocês forem sorteados na aula. Como que a gente começa, né? Por onde que a gente, enfim, o que que a gente fala primeiro? Então, acho que mais importante, você está numa sala em que todo mundo te conhece. Então, você não precisa começar se apresentando. Oi, tudo bem? Eu sou o fulano ou a fulana de tal. A primeira coisa que você precisa dizer direitinho é o nome do capítulo que você vai apresentar, para situar todo mundo. Então, eu vou fazer aqui um exemplo como se eu estivesse apresentando o primeiro capítulo, que a gente já fez o mapa mental, que é aquele que se chama Uma Visita Inesperada. E aí, seguindo essas sugestões que eu dei na apresentação, o que que eu fiz? Mesmo já tendo feito o mapa mental, eu reli o capítulo com bastante atenção, identifiquei algumas das principais informações, né? Então, o tempo, quando que se passa, o começo da história, o lugar principal em que se passa esse primeiro capítulo, quais são os personagens que aparecem. E aí eu fiz aqui no meu caderno, eu fiz um registro bem esquemático, assim, né? Com setinhas, enfim. E aí é a partir disso que eu vou então contar. Como se eu estivesse na sala de aula e meu nome tivesse sido sorteado, beleza? Então eu começaria assim. Bom, vou apresentar o primeiro capítulo do livro 1, que se chama Uma Visita Inesperada. Essa história, então, da Odisseia, ela se passa 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, se a gente estivesse pensando nos nossos dias de hoje, há mais de 3.000 anos. Nessa época, vivia na ilha de Ítaca, uma ilha grega, um jovem chamado Telêmaco. E ele sofria porque o pai dele, Ulisses, há muitos anos, há mais de 10 anos, tinha partido para a guerra de Troia e não tinha retornado, né? E não havia notícias de se ele tinha morrido ou não. Enfim, porque ninguém tinha notícias do Ulisses, as pessoas da cidade já começavam a achar que de fato ele tinha morrido. A esposa dele, a Penélope, também tinha lá suas dúvidas, e isso fez com que muitos homens, jovens e velhos, e de reinos vizinhos, ficassem acomodados lá no palácio do Ulisses como pretendentes, esperando que a Penélope escolhesse um deles como novo rei de Ítaca. Mas o Telêmaco, que era o filho do Ulisses, que na época em que o pai partiu para a guerra era ainda uma criança, agora ele já era adulto e no fundo do coração dele ele acreditava que o pai dele realmente ainda estava vivo. Muito bem. Enquanto isso, né? Enquanto isso acontecia em Ítaca, o que estava acontecendo com Ulisses é que ele tinha sobrevivido a um naufrágio na volta da guerra de Troia e ele foi parar na ilha da deusa Calipso. Acontece que a deusa acabou se apaixonando por ele e não queria mais deixá-lo ir embora. Por isso que Ulisses não conseguia voltar para Ítaca. Então a deusa Atena, que era protetora de Ulisses, resolveu, né, no Olimpo, conversar com Zeus e pediu a ele que enviasse para a ilha da deusa Calipso Hermes, que é o mensageiro dos deuses, para que ele conversasse com a deusa e a convencesse a libertar, né, deixar Ulisses ir embora para voltar para casa. Enquanto isso, Atena foi ela mesma para o palácio em Ítaca para conversar com Telêmaco. Ela se disfarça de Mentes, um ancião, na verdade, um sábio. Ela é muito bem recebida por Telêmaco, né? Os pretendentes estão lá se banqueteando no palácio. Telêmaco oferece para ela vinho, oferece carnes, coloca ela muito bem sentada. Enfim, porque na verdade ele tem esperanças de que talvez aquele estrangeiro tenha notícias do seu próprio pai. E aí, ele se apresenta então dizendo que ele é o Mentes, que ele é o rei dos Táfios, que ele conhecia Ulisses e que eles lutaram juntos em Troia. E depois que ele escuta o Telêmaco reclamar dos pretendentes, né? Telêmaco tá muito triste, os pretendentes zombam dele, ficam lá na casa dele gastando a comida que ele tem,
são grosseiros, são mal educados. Então, ele não vê a hora que Ulisses volte para poder se vingar desses pretendentes e matá-los, né, na verdade. E depois de escutar essas queixas do Telêmaco, a deusa Atena, disfarçada de mentes, dá então para ele, faz então uma profecia. Ela diz que Ulisses não está morto, enfim, que ele teve um contratempo, acabou ficando preso numa ilha, mas que o Telêmaco deve convocar uma assembleia para o dia seguinte em Ítaca, e nessa assembleia ele deve mandar que os pretendentes vão embora, voltem para suas próprias casas, e que a sua mãe volte para a casa do pai, portanto, do avô de Telêmaco, para que então os pretendentes possam cortejá-la lá na casa do pai dela, ao invés de ficarem lá no palácio do Ulisses. E ela fala também para o Telêmaco conseguir um barco, né, uma nau, e conseguir companheiros de viagem e partir de Ítaca em busca de notícias do seu pai. Ela diz que a primeira parada tem que ser em Pilos para ele conversar com o rei Nestor. Enfim, nesse momento, então, depois que Atena dá esses conselhos para ele, enfim, Telêmaco, né, se sente revigorado, renovado, com as suas forças renovadas, mas justamente nesse momento, aquela pessoa, né, o mente, se transforma numa coruja e desaparece. E nessa hora, Telêmaco tem certeza, então, que quem falou com ele foi a deusa Atena. Os pretendentes ficam meio curiosos para entender quem é que estava lá conversando com Telêmaco, que tinha desaparecido do nada, querendo saber o que eles tinham conversado, mas o Telêmaco consegue, né, assim, ser muito firme com os pretendentes nessa hora, não revela nada do que tinha acontecido, mas ele vai para o quarto dele, né, pensando em todos esses conselhos que a deusa Atena tinha dado para ele e o que ele faria no dia seguinte. Bom, tudo bem? Então, esse é o resumo do capítulo. Vocês repararam que eu comecei apresentando, então, o nome do capítulo, situei algumas coisas, então, em que momento, em que lugar, e depois os principais acontecimentos. Vocês repararam que em vários momentos eu precisei olhar aqui para o caderno e para as minhas anotações para ver se eu estava seguindo mais ou menos o que eu tinha escrito. Claro, se eu olhar aqui, tem coisas que eu falei de um jeito diferente de como eu anotei, mas não tem problema, né? A anotação é só para ser um guia para a nossa memória. Tudo bem se na hora de falar a gente muda. O importante é que, assim, a gente bate o olho no registro, então, ou você vai bater o olho no seu caderno, ou vai bater o olho no post-it, ou vai olhar para o seu Google Slides, mas o que não pode é ficar olhando o tempo todo para isso, né? Então, olha, confere lá e olha de novo para o seu público, tudo bem? É isso, galera, não tem segredo. O negócio é ler, fazer as anotações das coisas mais importantes e treinar, tá bom? Qualquer coisa, me escrevam. Boa sorte aí nos ensaios.